Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, lição de número 13, quando Deus restaura o justo. Essa é a última lição do nosso trimestre, do quarto trimestre de 2020, e a próxima lição será somente em janeiro de 2021, que já está bem próximo. Então, quando Deus restaura o justo, essa lição é dividida em três tópicos principais, que são a humilhação de Jó, a intercessão de Jó e a restauração de Jó. Nós vamos tratar no capítulo de número 42 do livro de Jó, que é o último capítulo, então vai ser tratado nessa lição. Então, Jó 42, versículo 10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, nesse momento, Deus está restaurando o justo Jó. Em que momento? No momento que Deus virou o cativeiro de Jó. Que momento foi esse? No momento que ele estava intercedendo pelos seus amigos. Alguns querem dizer que não eram amigos, que eram falsos amigos e tal. Mas se você parar para analisar desde o princípio do livro de Jó, quando os amigos dele chegaram, os três amigos dele chegaram e viram a condição dele, viram que o negócio era terrível mesmo, além das perdas materiais, das perdas familiares, a condição física da sua saúde também era terrível. Os amigos dele chegaram, se assentaram com ele e ficaram 7 dias ali de boca fechada, sem dizer uma palavra, porque sabiam que a dor era muito grande. Então esse sim é amigo, com certeza. Agora, amigo também, a Bíblia faz questão de deixar relatado aqui que quando orava pelos seus amigos, não está entre aspas, não está entre nada. É amigo porque é amigo mesmo. Amigo não é aquele que vai dar um tapinha nas suas costas quando você está fazendo coisa errada. Não, amigo ele vai colocar o dedo na sua cara e vai falar a verdade para você. Sim é seu amigo. Aquele que dá um tapinha e tal. Não, esse não é amigo não. Esse é falso. Esse não está querendo o seu bem. Esse está querendo a sua destruição, a sua ruína. O seu amigo ele vai falar a verdade para você, porque ele quer o seu bem. Assim como seu pai, assim como sua mãe, eles falam a verdade para você, eles te corrigem porque querem o seu bem. O seu amigo também vai ser da mesma forma, tá certo? Então, realmente, esses aqui eram amigos de Jó. Eram, porque agora morreram, agora já não estão mais conosco, então nós dizemos que eram. Deus restaura o justo. A palavra restaurar significa recuperar a posse ou domínio de alguma coisa que foi perdida. E justo é aquele que julga e procede segundo a equidade. Você sabe que equidade é diferente de igualdade, né? Igualdade é eu distribuir a mesma quantidade para cada uma das pessoas, para todas as pessoas de formas iguais. A equidade não, a equidade é dar o que falta para cada um, para que todos integrem a mesma medida, tá certo? Então, se precisa de um, você vai dar um para esse, mas o outro precisa de dois para ficar igual a esse, então para o outro vai ter dois. Isso é equidade, é diferente de igualdade, tá ok? O objetivo geral dessa lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Os filhos de Deus, quem são? Somos nós, é lógico, evidentemente, está tratando de pessoas, de seres humanos. A palavra prosperidade não quer dizer uma pessoa rica, uma pessoa abastada. Também Jó era dessa forma, a prosperidade dele também era dessa forma e retornou para ele também dessa forma. Mas a prosperidade é ter o suficiente, é nunca ter falta de nada. Isso é prosperidade, é levar uma vida bem, saudável, dias prolongados, mas também viver tranquilo. Eu não sou rico, então eu não sou próspero. Negativo, você pode ser próspero sem ser rico, desde que não falte nada para você. Isso também é prosperidade. Então a suficiência, ela é prosperidade. A humilhação de Jó. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos que são o Jó humilhado, reverência e submissão e uma experiência viva com Deus. Jó humilhado, reconhecer que está errado. Então Jó, ele reconheceu. Apesar de todas as palavras que ele disse, ele não pecou em momento nenhum, mas todas as palavras que ele disse, ele aqui, quando Deus aparece para ele, ele reconhece que está errado. Então ele se arrepende e ele dá glória a quem merece. E quem merece glória? Somente Deus. Deus é o único merecedor de toda honra e de toda glória. Reverência e submissão. Reverência é um respeito profundo, é se dobrar. Submissão é disposição para obedecer, é sujeição, se sujeitar, principalmente a Deus. E uma experiência viva com Deus. Jó 42, 5 vai dizer assim: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi,
mas agora te veem os meus olhos. Uma outra tradução diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É Almeida Revista e Atualizada. Aqui nós utilizamos a revista e corrigida. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Mas na verdade é a mesma coisa, tá? A tradução é a mesma. Só para ficar mais claro para nós. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Mas agora que eu tive uma experiência com o Senhor, agora que eu fui provado pelo Senhor, eu te conheço pessoalmente. Os meus olhos podem te ver, os meus olhos podem te contemplar. E é diferente, realmente, você conhecer algo, conhecer alguém, de ouvir falar e conhecer tendo experiência com a pessoa. É muito diferente. O resumo desse tópico diz assim: a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Então o resultado que Deus espera que todos nós tenhamos é o mesmo que Jó teve: humildade, reverência, submissão e a própria experiência com o nosso Deus. Segundo tópico diz assim: a intercessão de Jó. A palavra intercessão, se você separar interceder, intercessão, interceder, vai dizer inter significa dentro, interno, interior, e ceder significa renunciar, também significa ruir, significa oferecer, significa doar, significa ofertar. Então, intercessão significa intervir a favor de alguém, pedir, rogar, suplicar por outras pessoas. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos, que são a ira de Deus, o pecado dos amigos de Jó e a oração de Jó. Então, a ira de Deus, Jó 42:7, vai dizer assim, nós ficamos sempre no capítulo 42 nessa lição, tá? Jó 42, verso 7 diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Da mesma forma que o meu servo Jó, vocês não falaram. Olha só, então Deus se irou, e está escrito aqui, ó, Deus falando: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos. Tá certo? Então aqui Deus realmente se irou. O pecado dos amigos de Jó. E mais a oração de Jó. Versículo de número 8. Tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereceis holocausto. Aliás, o próprio versículo 7 diz assim: por quê? Qual foi o pecado dos amigos de Jó? No próprio versículo 7 está assim, quando Deus fala: minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos. Por quê? Porque não falaste de mim o que era reto. Então, qual que é o pecado dos amigos de Jó? Vocês não falaram a verdade. Vocês falaram de um Deus do toma lá da cá, faz isso que eu retorno com isso. E Deus não é simplesmente, Deus não é um barganhador. O homem, principalmente, barganhar com Deus, o homem é ruim de negócio. Nós não podemos, nós não devemos barganhar com Deus. Então, o que eles falaram? Que se você pecou, você está sofrendo castigo porque você pecou. Então, o pensamento deles era sempre esse. Era dessa maneira, somente isso. Então, não chegaram a pensar num Deus de misericórdia, num Deus de bondade, num Deus de amor. Não, era só num Deus que executava a justiça e o juízo. Deus é justo? Deus é reto? Sim, mas Ele é amoroso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele sente as nossas misérias, as nossas dores e tem piedade de nós. Então Deus não é só. Então o pecado deles é falar o que é reto a respeito de Deus. Falar da sua justiça, mas também falar do seu amor. Porque João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O intuito de Deus é que todos nós possamos habitar com Ele na eternidade um dia. Por isso Ele enviou o seu Filho. Mas vai chegar um dia que Ele vai entrar com o seu juízo. Então, por enquanto, o que está pairando é a graça de Deus, é o amor de Deus que está pairando sobre essa terra, sobre as nossas vidas. Mas vai chegar um dia que Ele vai chegar com a sua justiça. O dia do julgamento chega, e quando Ele chegar, onde é que nós vamos estar? Nós vamos estar à direita ou nós vamos estar à esquerda do Senhor? Porque os da direita Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. E para os que estão à esquerda, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para a condenação, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e para os seus anjos. De que lado nós queremos estar? Então, as nossas atitudes, o aceitar Jesus, receber Jesus ou não,
vai mostrar para nós, vai dizer para nós de que lado nós estaremos nesse dia. Querendo ou não, queridos, esse dia vai chegar para todos nós. Uns antes, uns depois, mas vai chegar para todos nós. Filipenses 1:29 vai dizer assim sobre a graça, né? Porque Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Então Jó estava sofrendo. Hoje, talvez nós passamos algumas provações por culpa nossa mesmo, mas o correto seria nós sofrermos não com causa, mas sem causa. Assim como Jó sofreu sem causa. Então hoje, quando nós sofremos sem causa, nós sofremos por amor a Cristo. Nós sofremos por ele. Então, não somente receber coisas boas de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. É o que Paulo está dizendo aqui quando ele escreveu aos Filipenses. E a oração de Jó, está lá em Jó 42, versículo de número 8. Tomai, pois, 7 bezerros, Deus ainda falando, e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tá, ok? O resumo desse tópico diz assim: Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos, amigos de verdade, amigos que apontaram o erro em Jó, mesmo estando errados. Mas eles apontaram, eles tentaram mostrar a verdade para Jó entender, para Jó retornar aos caminhos do Senhor. Eles tentaram fazer isso, estavam errados, é claro, mas eles tentaram ser amigos de verdade. E Deus aqui não nega, Deus diz assim, Jó orava pelos seus amigos, amigos sinceros, amigos de verdade. O terceiro tópico diz assim, a restauração de Jó. É dividido em 2 tópicos principais que diz assim, restauração moral e espiritual e a restauração social e material. Então, ao mesmo tempo, nós vamos ler os versículos 10 e 11 do capítulo 42 de Jó e vamos ver que a restauração de Jó ela foi por completa nessas 4 esferas. Uma coisa que eu preciso dizer é, Deus abençoa os homens porque os ama e não porque faz barganha, não porque faz negociação com eles, não porque faz troca de favores, faça isso para Deus que Deus vai fazer isso para você, dê 10 para Deus que Deus vai devolver 100, Deus vai devolver 1000 para você. Isso é barganha, não faça barganha com Deus. Deus abençoa as pessoas não porque elas fazem barganha, tá bom? Mas porque Ele nos ama, aí Ele nos abençoa. Então o 42, o 10 e o 11 vai dizer assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Queridos, eu não sei qual que é a dificuldade, qual que é o problema que você está enfrentando nesse momento, aí na tua casa, aí no teu trabalho, na escola. Eu sei que não está tendo aula por conta de pandemia, mas onde quer que você esteja passando o seu problema, passando a sua dificuldade, se é em família, se é em saúde, eu não sei qual que é o problema, mas eu sei te dizer que existe um Deus poderoso no céu e o seu Espírito habita conosco, e o seu Filho veio aqui na terra em carne, morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, para que todos nós pudéssemos ter vida, para que todos nós pudéssemos ter saúde, porque Isaías disse assim, que ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre ele, então ele está disposto a nos dar saúde, ele está disposto a nos dar vida, e melhor que isso, ele está disposto a nos levar com ele para habitar no céu por toda a eternidade. Aqui está dizendo assim, o Senhor virou o cativeiro de Jó no momento que ele orava pelos seus amigos. Veja bem que do capítulo 1 até o capítulo 38, Deus se calou perante Jó. Nós sabemos que Deus estava presente, e nós vemos que o diálogo de Deus e o diabo no capítulo 1 e no capítulo 2, mas Jó não sabia disso. Jó não tinha essa informação. Então hoje, a dificuldade que nós estamos passando, nós não temos a informação de que Deus e o diabo estão conversando a respeito da sua vida ou a respeito da minha vida. Nós não sabemos. Então, a princípio, parece para nós que Deus está em silêncio, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Não, mas em nenhum momento, desde o capítulo 1 do livro de Jó até o capítulo de número 38, Deus se manteve em silêncio com Jó. E Deus pode estar se mantendo em silêncio com você neste momento. Mas eu vou te dizer, o capítulo 39 vai chegar. Aliás, no próprio capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Então Jó queria alguém
que o representasse diante de Deus. Jó já clamava por Jesus, Jó queria alguém que o representasse diante de Deus. Nós temos alguém que nos representa diante de Deus hoje, que é o próprio Cristo, que Jó clamou lá atrás. E ele conseguiu, olha só, ele não percebeu isso, mas ele já clamava por isso e ele conseguiu, a sua súplica foi aceita. Hoje nós temos alguém que intercede por nós diante de Deus, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita conosco. Então, ele intercede por nós. E o que nós precisamos fazer? Precisamos entrar diante da presença dele, precisamos buscar a ele, precisamos interceder pelos nossos amigos, precisamos amar, precisamos interceder por aqueles que nos perseguem, precisamos amar os nossos inimigos. Ah, meu irmão, amar amigo é fácil, amar familiar é fácil, difícil é amar aqueles que nos perseguem, difícil é amar aqueles que nos fazem mal, mas é esses a quem Jesus disse: amai os vossos inimigos, aqueles que vos perseguem, aqueles que fazem mal para vós, esses nós precisamos amar, esses nós precisamos interceder por eles. Paulo diz que nós temos que ter paz com todos, então nós precisamos ter paz, inclusive com os nossos inimigos, porque nós não devemos ter inimigos. Além de Satanás, que já é o nosso inimigo natural, nós não podemos ter inimigos carnais. Por quê? Jesus, ele morreu por mim, Jesus, ele morreu por você, Jesus, ele morreu pelos meus amigos, pelos meus familiares, pelos seus amigos, pelos seus familiares e por todos os nossos inimigos. Ele morreu por todos. Já pensou? Eu começo a falar mal de um inimigo, eu começo a criticar o inimigo, ao invés de interceder por ele, e Deus aparece para mim e diz assim: o que você está fazendo? Foi para isso, para isso que eu te criei, foi para isso que eu te gerei, para falar mal de uma pessoa que Jesus também morreu por ele. Peraí, Jesus morreu por aquela pessoa e eu estou falando mal daquela pessoa, estou criticando aquela pessoa. Meu Deus, como que eu posso ser perdoado dessa forma? Como que eu posso querer que eu seja perdoado, querer o meu bem, se eu estou querendo o mal de outra pessoa? Que Jesus quer o bem. Jesus quer o bem de todos nós. Jesus ama a todos nós. E nós que precisamos dele, ele não precisa de nós. Mas ainda assim, ele nos deu o privilégio de poder andar diante da presença dele, de poder buscar a ele, entrar na presença dele, falar com ele, receber as bênçãos dele ainda nesta terra, ainda em vida aqui. Mas se não recebemos nada aqui, pode ficar tranquilo que lá no céu nosso prêmio está garantido, nossa vitória está garantida. Amém, meus queridos? Então, no 42, o 10 e o 11, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Se você ler aqui, vai ver que lá no comecinho vai falar que ele tinha uma quantidade de gado, de ovelha, de camelos e etc. E aqui você vai ver que Deus vai dar em dobro, realmente em dobro, tudo que ele possuía. Versículo 11 diz assim: e então vieram a ele todos os seus irmãos. Olha a restauração moral, espiritual, social e material. Vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele a comunhão, e se condoeram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Ah, queridos, que maravilha! Da mesma forma que num dia só, literalmente, a casa caiu para Jó, apenas em um dia. Depois de todo o sofrimento, depois de toda a dificuldade, o período que ele passou nessa prova toda, em apenas um dia também, olha só. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer assim, ó, da mesma forma que você está em toda essa dificuldade, esse tempo todo, eu não sei quantos anos, 10 anos, 20 anos, um ano, um mês, um dia, eu não sei quanto tempo você está nessa dificuldade, mas eu posso te dizer o seguinte, eu posso te afirmar com toda certeza, com base nessa palavra, que Deus pode mudar a água para o vinho, assim, ó, da noite para o dia. Você pode dormir pobre e acordar rico. Você pode dormir doente e acordar saudável. Você pode dormir com uma causa na justiça e acordar com ela resolvida. Amém, meu querido? Crê nessa palavra, porque é a palavra de Deus que está dizendo. Não é o irmão Valdecir que está falando. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, Deus, ele mudou o cativeiro de Jó no momento que ele orava pelos seus amigos. Então, nós temos que orar pelos nossos amigos, orar pelos inimigos, orar por todas as pessoas. Deus pode, a qualquer momento, fazer assim, ó, um estalar de dedo e mudar toda a nossa vida, mudar tudo. Então, restauração, o resumo diz assim: a restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social e material, segundo os versículos 10 e 11 que nós acabamos de ler. E o 12 diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ou seja, Jó já era abençoado por Deus. E aqui ele está dizendo que Deus abençoou mais o último estado de Jó do que o primeiro. Então, o seu último estado
pode ser mais abençoado do que o primeiro, do que você, ai Deus, o saudosismo, ai, lá atrás era desse jeito, funcionava assim. Olha, aqui está dizendo que o seu último estado pode ser melhor do que o primeiro. Então pense nisso, ore pelos seus amigos, interceda pelos seus irmãos, ore pelos seus inimigos. Pois teve, aí fala a quantidade de coisas, de bens materiais que Jó teve. Então Jó foi restaurado de todas as formas possíveis, moral, espiritual, social e material, que aí vai falar o que ele teve, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve mais 7 filhos e 3 filhas. Peraí, vou descer. Mas não deu tudo em dobro? Sim, Deus deu tudo em dobro para Jó. Porém, ele tinha 10 filhos, ou seja, 7 filhos e 3 filhas. Mas aqui ele teve novamente mais 7 filhos e 3 filhos. Por que isso, Valdecir? Eu vou te explicar de uma forma bem simples. Os filhos de Jó, quando eles morreram, eles foram para onde? Foram para o céu. Então Deus não podia dar em dobro, porque ele dando a mesma quantidade já estava dobrando. Porque a alma do ser humano não morre. A alma dos justos estão na eternidade, estão no seio de Abraão, aguardando o julgamento. Então eles estão vivas lá. O nosso corpo tomba aqui na terra, mas a nossa alma ela vai para algum lugar. E o aceitar a Cristo ou não define que lugar nós vamos também, tá certo? Hoje, se nós tombarmos, se nós morrermos nesse corpo físico, nosso corpo físico morrer nessa terra, se nós aceitamos Jesus em vida como nosso único e suficiente Salvador, nós iremos para o seio de Abraão, para um lugar de espera, próximo de Deus, lá no paraíso. Mas se nós não aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós iremos para o Hades, que já é uma antessala do inferno, já é um lugar de tormento. A nossa alma vai, o nosso corpo vai para debaixo da terra. Tá certo? É só isso que eu gostaria de explicar para você, deixar claro. Então Deus deu tudo em dobro para Jó, segundo diz a tua palavra, e é verdade. Uma outra coisa também, nem sempre os ímpios são punidos nesta vida. Nem sempre os justos são recompensados nesta vida. Valdecir, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós olhamos e vemos que o ímpio é próspero, que o ímpio é saudável, que o ímpio come churrasco todos os dias, nos dias que ele quer, e faz as suas bebedeiras, as suas festas, as suas coisas, e parece que vai tudo bem. Então você leia o Salmo 73 com calma aí na sua casa. Veja o que Asaf pensou. Veja quem era Asaf, o que ele fazia e o pensamento que ele teve a respeito disso. Então aí você vai ver o fim, a diferença no final. Onde que vão os justos e onde que vão os ímpios. Onde que vão aqueles que aceitaram a Cristo e para onde que vão aqueles que não aceitaram a Cristo. Então vão receber os bens aqui na terra, mas depois na eternidade vão perder tudo que tinham ou que achavam que tinham. Mas com certeza Deus julga os perversos. Pode não ser agora, pode não ser no nosso tempo, mas no tempo dele, ele vai julgar os perversos e também Deus vai abençoar os justos. Como eu disse, pode não ser agora, mas vai chegar um momento que Deus vai abençoar os justos. E outra coisa também, Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Está lá em Hebreus 12:6, somente para a gente finalizar. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se você foi recebido por filho de Deus, pode ter certeza que ele vai te corrigir. Assim como um pai, como uma mãe amoroso, Deus também é um pai amoroso. E ele vai nos corrigir, porque ele quer o nosso bem. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, seu lar, sua saúde. E Deus nos ajude a estar aqui para a próxima aula, do próximo trimestre, do próximo ano. E um bom feriado para você de Natal, como nesse caso para mim hoje é dia 25 que eu estou gravando, um bom feriado, é um final de feriado que já é à noite e uma boa passagem de ano a todos vocês. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.